Nesse vídeo, a gente vai ver como que podemos escrever códigos assíncronos dentro aqui do contexto do Android, isso utilizando coroutines. O meu objetivo é justamente trazer a continuação do vídeo onde eu falei como que é importante, por que você deve aprender programação assíncrona, trazendo alguns problemas que são comuns dentro aí de aplicações Android, que pode travar a tela e assim por diante. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você veja, porque lá eu trago um pouquinho mais da parte teórica, demonstro algumas coisas que acontecem no dia a dia, os problemas e por que é importante você saber isso, porque é muito comum, tá bom? E agora que eu passei essas informações iniciais, tem um recado que é muito importante, que é lembrar você que ainda não é inscrito de considerar a inscrição aqui no canal. Isso ajuda, isso apoia bastante, cada vez mais eu trazer conteúdo aqui para você. E também deixar o like, que é muito importante, para cada vez mais ter alcance e assim por diante. Então, fazendo essa tarefa inicial, a gente já pode começar a ver esses códigos dentro do nosso aplicativo Android. Então, eu vou entrar na minha tela principal. E dentro dela a gente vai perceber que é o mesmo exemplo que eu considerei lá no vídeo onde eu falo sobre por que é importante você aprender aí a programação assíncrona. E como a gente viu, basicamente esse projeto ele tem algumas técnicas que ele trava a nossa tela quando a gente começa a fazer algumas ações. Então quando eu clico em Find Users e tento clicar no computador, a gente vai perceber que ele trava a tela porque existe um mecanismo onde simula que a nossa aplicação ela está demorando, tudo bem? E como eu comentei, isso pode ser muito comum, principalmente quando a gente faz comunicação com algum recurso externo, seja acesso a um banco de dados, uma busca numa API, uma leitura de arquivo e assim por diante. Qualquer tipo de operação que pode demorar, ela pode sim trazer esse problema se nós não sabermos como implementar aí esses códigos assíncronos. E com coroutines a gente vai ver que a gente tem a capacidade de colocar esses códigos assíncronos. Um ponto muito importante eu quero deixar bem claro, nesse vídeo eu não vou te passar os detalhes de coroutines, até porque é uma API que tem bastante complexidade, tudo bem? Então o meu objetivo é só fazer uma introdução, só para você entender mais ou menos como que vai ser esses seus códigos no seu dia a dia, tá bom? Então vamos supor que a sua intenção é aprender com profundidade. Aí a minha recomendação é que você venha aqui na página da documentação do próprio Kotlin, que é a Kotlin Lang, venha na página de coroutines para entender mais sobre essa ferramenta. Venha também nessa página da documentação do próprio Android Developer, que é o developer.android, que vai ter toda a explicação necessária que você precisa de coroutines dentro do Android. Inclusive, essa documentação ela é tão interessante que ela faz umas explicações genéricas que servem até para outros contextos. Mas quando você vai se aprofundando, vai indo mais a fundo na leitura, você vai perceber que ela vai ter um viés mais para Android, porque de fato o Android vai ter alguns casos específicos que você precisa saber, né? Mas é uma leitura muito legal, muito interessante e eu recomendo fortemente, tá bom? E agora que eu passei essa parte de referências, o que você precisa saber, a gente já pode dar os próximos passos, que o inicial é entender o que é coroutine, né? Para isso eu vou até pegar uma ajuda da documentação aqui do Android que fala que vai ser meio que um design pattern para que a gente consiga fazer concorrência. E a ideia é justamente que a gente consiga utilizar isso no Android de uma forma que a gente consiga executar essas operações assíncronas, meio que de uma maneira mais simplificada. A gente pode então entender dessa maneira. Por mais que a execução seja simplificada, todo o conceito por detrás tem uma complexidade, tá bom? Então isso é importante deixar bem claro, até para que você não ache que tudo é muito fácil, tudo é tudo magia e não tem ali conceitos importantes a serem entendidos, tá bom? E agora que eu passei esse recado, a gente pode voltar no código e vamos mais para a prática para entender aí como é que funciona, né? Então, a ideia de coroutine, diferente de thread, é basicamente fazer ali essa programação assíncrona a partir de um conceito que chama de suspensão, que seria basicamente o próprio programa ele ser responsável em criar essas tarefas que vão ser assíncronas, mesmo que seja em uma única thread, e falar, olha, essa execução ela vai ser suspensa, olha, agora você executa essa, executa outra. Então, meio que vai ser um gerenciamento do próprio programa que vai fazer isso, e vai dar uma sensação de que vai ser alguma coisa rodando ao mesmo tempo e assim por diante. Mas na verdade é um gerenciamento mais interno, sendo que em threads é um gerenciamento mais do sistema operacional. Então isso é uma diferença muito gritante para que você entenda como que funciona mais ou menos no debaixo dos panos. Eu fui muito simplista, obviamente. Novamente, eu recomendo que você faça a consulta na documentação, caso você queira ter mais profundidade, mas é mais ou menos assim que funciona. E agora que eu passei isso, como que a gente pode começar em coroutine, né? Em coroutine, deixa eu até minimizar aqui o aplicativo,
Um dos pontos iniciais é que a gente vai trabalhar com essa parte de suspensão. E a suspensão ela pode ser feita em qualquer tipo de método que a gente vai utilizar a coroutine, como por exemplo, find users, que vai ter uma operação que pode demorar, a gente pode tornar essa função como uma função de suspensão, que é um suspend function, né? E nesse momento que a gente está fazendo isso, o que pode acontecer dentro desse código? Dentro desse código, a gente pode rodar coroutines. Então, para que a gente consiga usar operações de coroutines, a gente vai precisar usar características específicas, certo? E esse suspend, ele serve justamente para quê? Qualquer coisa que utilize agora o find users, vai ter a necessidade de utilizar uma coroutine. Então, por exemplo, se eu agora ver o meu código onde eu chamei o find users, veja que ele está falando, ó, você tem um suspended function, e nesse suspend function você precisa chamar dentro de uma coroutine. É simples assim, você não vai conseguir compilar, tá bom? Aí é claro, para a gente chamar dentro de coroutines vão ter muitas maneiras mesmo, que é onde eu falo que é importante você saber mais essa parte aprofundada. Então, por exemplo, uma das maneiras que a gente pode fazer, a gente pode utilizar o que a gente chama de escopo de coroutine, que é a parte mais básica que a gente tem, então coroutine scope, e dentro dela a gente vai ter alguns métodos para poder executar uma coroutine, como é o caso desse launch. Então nesse launch, qualquer coisa que está dentro dele pode rodar aí uma coroutine, porque ele já te dá um escopo específico de coroutine, e aí você pode fazer a execução de qualquer função de suspensão, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que você pode saber em relação ao coroutine. A gente utiliza ali o suspend, e o suspend só pode ser executado dentro de uma coroutine, sendo que esse launch ele é um método que cria uma coroutine para a gente e a gente pode fazer a execução. Novamente, como eu comentei, existem várias maneiras de fazer isso, né? E essa é uma delas, e dado que a gente está aqui no contexto de Jetpack Compose, vamos ter alguns detalhes a mais que a gente precisa saber. Um deles é que a gente não executa código de coroutines dessa maneira. Códigos que estão em composição a gente faz de uma maneira diferente, até para que a gente não tenha aqueles problemas de recomposição e assim por diante, tá bom? Então, como que a gente pode fazer esse código no qual a gente vai ter ali os nossos usuários, e esses usuários eles vão ser buscados, vai demorar um pouquinho, a gente precisa dessa informação quando finalizar, né? Isso considerando coroutine. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, inicialmente a gente pode falar que esses users, a princípio, eles serão ali meio que uma lista vazia, um mutable state de uma lista vazia que a gente vai preencher em algum outro momento. Então a gente pode colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, mutable state of, e a gente coloca ali que vai ser um empty list de string. E a gente não vai mais reagir em relação ao refresh user, a gente vai fazer essa operação em algum outro momento, porque inicialmente a gente não tem informação e iremos buscá-la, certo? Aí aqui no Jetpack Compose, uma das maneiras que a gente pode executar coroutine é a partir de um outro carinha, que é um outro composable, que é chamado de Launched Effect. Launched Effect basicamente vai ser um composable que ele lida com uma API de side effect. Eu já passei um pouquinho, bem breve aqui dentro do canal, eu vou tentar deixar algum vídeo falando um pouquinho mais a respeito disso. Só entenda que esse Launched Effect ele vai ser meio que um método, meio que um composable que vai permitir executar coroutines e que não vai ser afetado ali pela a nossa recomposição, composição e assim por diante, tá bom? Aí uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar a chave de refresh users, porque o que acontece? Esse launch defect ele vai ser muito similar ao remember, então se a gente coloca o mesmo valor, ele só executa uma única vez e a gente não consegue fazer atualizações. Mas a partir do momento que a gente coloca esse refresh users, eu coloco meio que um valor que ele pode mudar e cada vez que ele mudar, ele vai lá e pode executar o launch effect. E o Launch Effect ele tem capacidade de fazer ali uso de coroutines, ele pode rodar coroutines, ele faz isso pra gente considerando o contexto de Jetpack Compose. E em seguida o que a gente pode fazer é lidar com esse retorno, que é preencher ali os nossos usuários a partir desse carinha que é o find users. É claro, tem que deixar os usuários como mutável e aí dessa maneira a gente consegue fazer a alteração do seu valor, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente pode fazer inicialmente para a gente ter aquela ideia de que faremos programação assíncrona. Terá mais um ponto importante e eu quero que você veja isso para você entender como o coroutine vai ter ali os seus detalhes, tá bom? Então vamos lá, deixa eu executar aqui.
Beleza, a nossa aplicação foi executada e eu não sei se você viu, mas quando ela foi executada inicialmente, estava vazio aqui, certo? Não tinha nenhuma informação. Mas depois de um período a gente conseguiu buscar essas informações. Clicando aqui no computador, está rodando numa boa, só que você vai perceber que mesmo clicando aqui no Find Users, a gente vai ter aquele aspecto que ele trava a tela e ele só volta depois de algum tempinho, tá vendo? Ó? Por que isso acontece, né? O que está acontecendo de fato que a coroutine ainda não resolveu? Vamos dizer dessa maneira, né? Basicamente é o seguinte, né? A coroutine, a princípio, quando a gente executa sem fazer configurações extras, dessa maneira que a gente viu, utilizando só o suspend function, iremos executar na thread principal. Essa é a verdade, tá bom? E dado que a execução desse código interno, ele ainda trava a thread principal, ele ainda vai ter aquele mesmo comportamento, tudo bem? Então, isso daqui é um ponto muito importante que você precisa entender, que é o seguinte, não basta apenas você só rodar coroutines de uma maneira aleatória que as coisas vão funcionar como você espera. A coroutine, ela vai exigir sim que você faça alguns cuidados a mais, que você tenha alguns cuidados a mais. Então, se você estiver usando coroutine e um método muito mais interno, ele trava a thread, você ainda vai ter esse tipo de problema caso você rodar a coroutine naquela mesma thread. Então, uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado inicialmente é o seguinte, implementações que vão utilizar coroutine e precisa de alguma maneira travar, porque vai demorar um pouquinho, vai ter essa resposta depois, vai precisar usar as APIs de coroutine para garantir que não tenha esse tipo de problema de travamento, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, dado essa questão, como que a gente poderia fazer um código que simula essa demora com coroutine e assim por diante? Para isso, a gente vai ter métodos da própria coroutine que tem esse tipo de travamento de execução, vamos dizer dessa maneira, né? Que seria ali o nosso delay. Então, esse delay, ele é um método que vem ali de coroutine, a gente pode utilizar dentro de uma suspend function, e dentro desse delay ele vai simular a mesma coisa que a gente faz no sleep, só que em uma coroutine. E a coroutine, ela não vai travar a thread, porque ela vai meio que rodar de uma maneira, vamos dizer assim, em conjunto com a thread, certo? Ela não vai, de fato, ali travar a execução. Meio que o programa, ele vai ser responsável e falar, olha, agora você vai esperar um pouquinho e eu vou executar outras coisas, eu não vou travar a thread. Então isso que é interessante de coroutine. Vamos ver o que vai acontecer só com essa mudança. Então deixa eu executar aqui. Beleza, a nossa aplicação foi executada e veja que ela foi executada e só depois apareceu ali pra gente os nossos usuários, né? Se eu clicar aqui no computador, ele funciona. Se eu clicar em Find Users depois do computador, ele ainda funciona. E veja que depois ele atualizou ali os nossos usuários, certo? Ele teve o seu tempinho de execução, mas ele fez a atualização. E é isso que é a coroutine. Ela permite com que a gente faça essa execução assíncrona. Aí, é claro, só para finalizar, eu quero trazer mais um ponto que é importante, né? Que é justamente essa questão de executar na main thread. Nem sempre vai ser isso que a gente quer, concorda? Vão ter operações que necessariamente a gente precisa fazer em uma outra thread paralela. E aí, para isso, a gente tem sim algumas configurações a mais que a gente pode fazer com coroutine. Eu vou mostrar uma delas, mas entenda que pode ter outras opções. Então, como que seria aqui a modificação do nosso código, de tal forma que a gente ainda consegue fazer essa execução em uma thread paralela? Porque, por exemplo, se a gente utiliza uma biblioteca, como é o caso do Room, esse código ele iria dar problema, porque a gente está executando na thread principal, tá bom? Eu posso até tentar mostrar isso para você, trazendo o nome da thread. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um log beleza, colocar aqui falando que ele está no nosso list user, eu acho que é isso, né? O nome do nosso componente, user list. E dentro dele a gente pode pegar a informação, deixa eu minimizar aqui o emulador, da nossa thread.currentThread. Aí eu vou executar. Beleza, executou. E se a gente ver aqui no nosso logcat, deixa eu fazer aqui o nosso user list. Cadê aqui, ó? User list, deixa eu ver se eu coloquei. É isso mesmo? Ah, é porque eu limpei, né? Deixa eu fazer mais uma vez. User list, ele vai lá e mostra a thread, tá bom? Tá executando na main. Agora eu vou mostrar uma técnica para poder fazer essa execução em uma outra thread. Como que seria? Uma das técnicas é utilizar uma outra função que vem de coroutines, que ela meio que troca o contexto de coroutine. Eu não quero trazer esse assunto nesse momento, porque aí seria mais detalhes para trazer, que acho que vale a pena para um outro vídeo. Mas como que funcionaria? A gente colocaria um with context,
para poder retornar um valor. Esse with context ele consegue retornar valores. E dentro dele a gente pode mudar o contexto de coroutine, por exemplo. Aqui nesse contexto a gente meio que diz onde que ela vai ser executada. E dentro deles a gente vai ter um carinha que é chamado de I/O, que seria meio que um dispatcher, né? Alguém que vai poder fazer a execução aqui pra gente. Então deixa eu colocar aqui, ó, que é esse schedulers. Cadê? Schedulers. Scheduler. Ponto. Deixa eu ver porque ele não tá autocompletando, porque às vezes é meio chato de fazer o autocomplete disso, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora. Agora ele conseguiu importar, né? Deixa eu ver aqui. Ele ia importar, mas aí ele apareceu. Isso aí, ó. Que é o dispatchers.io. Às vezes eu esqueço esse nome. Então, Alt Enter, ele fez o import. E quando a gente faz isso, aí de fato a gente está trocando a thread. A gente não vai executar na thread main. A gente vai executar em uma outra thread que vem de um pool de threads que a própria Page Coroutines cria, que é para fazer essas execuções, que envolve rede, leitura de banco de dados, de arquivos e assim por diante, tá bom? Então, com isso também a gente vai perceber que não conseguimos fazer o return como antes, porque agora a gente está dentro desse escopo de with context. Aí é só apagar porque a última linha é o que ele retorna de valor, tá bom? É basicamente isso. Então a gente vai perceber agora que ao fazer essa execução, olha só o que vai acontecer. A nossa aplicação vai rodar, depois de um tempinho ela vai trazer ali os usuários, só que veja que agora a nossa thread ela é diferente, ela já não é mais a mesma thread de antes, que é a main, é essa default dispatcher work 1. Aí se a gente faz algumas outras execuções, olha só, ela pega 1, pega 3, 3, 1, 3 e assim por diante, tá bom? Então ela vai ter meio que um conjunto ali de threads já preparadas para fazer isso. Aí nesse momento, um ponto que você pode observar é que se a gente volta com o nosso thread.sleep, a nossa funcionalidade ela vai funcionar bem, só que ela ainda vai ter alguns detalhes que eu quero trazer para você. Olha só. A gente vai executar o nosso app, vai executar numa boa, e se a gente fizer aqui as execuções, vai funcionar bem, tá vendo? Ó, está funcionando. Só que o que significa nesse caso, né? O que pode acontecer aqui nessas situações? Quando a gente trava a thread, pode ser que ela pegue uma dessas threads que são pools, ou todas elas, e de fato vai travar. E aí a própria coroutine que vai executar uma dessas threads que está nesse pool, vai ter aquele mesmo problema que a gente viu anteriormente, tudo bem? Então, de uma maneira falsa, vai parecer que as coisas estão funcionando bem, só que de fato a gente vai ter esse risco de, por exemplo, executar ali uma tarefa ou várias tarefas na mesma thread que veio desse default dispatch work e ter o problema de travar ali a nossa execução. Então, novamente, vai trabalhar com coroutines? Toma muito cuidado com esse tipo de solução que trava thread ou uma API mais interna que ainda utiliza threads que pode travar, porque se isso acontecer, você vai ter aí os seus problemas de executar sua coroutine, porque é muito comum dentro de coroutines a gente executar uma quantidade muito grande de coroutines para tentar aí agilizar as nossas soluções, e por isso que é importante aí ter esses detalhes já compreendidos, tá bom? Então deixa eu já parar um pouquinho aqui, né, porque eu acho que o assunto é um pouquinho mais pesado. Deixa eu trazer os recados finais. Eu quero saber o que você achou em relação a essa parte de coroutines. Foi muito difícil? Deu para compreender? É muito importante você deixar o seu comentário. Se você também quer saber mais detalhes em relação ao coroutine, eu vou deixar toda a parte de documentação, todas as informações necessárias e interessantes para que você consiga se aprofundar. E, novamente, isso é muito importante para que você aprenda dentro do contexto do Android, porque o Android, pelo menos na atualidade, ele utiliza coroutines na maioria das coisas, tá bom? Essa é a realidade. E eu queria trazer esse vídeo, essa informação, para você ter aí o seu primeiro passo, você ter o primeiro contato e entender mais ou menos como que as coisas funcionam. Então, era isso que eu queria trazer para você. Valeu, falou!